E você viu, outro dia eu estava lendo aqui um artigo do nosso colega, o Ted Baer, que é membro do Inter-American, né? E ele contestando o direito que o Estado de Nova York tinha de legalizar, entre aspas, o casamento gay. Porque ele mostra que isso fere a Constituição, não só fere a Constituição americana, como realiza, né, um dos objetivos primordiais do movimento revolucionário mundial, tal como se expressa ali no capítulo 2 do Manifesto Comunista, quer dizer, a destruição da família. Então, a destruição da instituição familiar é um objetivo permanente, por assim dizer, do movimento revolucionário. Né? Então, o Ted Baer tem toda a razão no que ele está dizendo ali, o artigo está muito bem escrito, formidável, mas eu tenho algo a acrescentar, que depois até eu não vou falar só não, eu vou escrever também. Tá certo? Isso aqui é importante, vocês têm que meter isso na cabeça. Né? Normalmente, quando você vê essas bandeiras levantadas pelo movimento revolucionário, como gaysismo, feminismo, sex lib, o caralho a quatro, entendeu? Sempre aparecem pessoas do outro lado indignadas, defendendo os seus valores e argumentando, e frequentemente até levando a melhor na discussão. Tá certo? Mas, se leva a melhor na discussão, por que o outro lado sempre acaba vencendo na prática? Por um motivo muito simples. Cabeça de revolucionário não funciona como as outras pessoas. Não funciona como ser humano normal. Tá certo? Isso quer dizer que toda bandeira que um revolucionário levanta não é nunca, nunca, nunca um ideal literal no qual ele acredite sinceramente e que ele pretenda realizar. Nunca é isto. Tá certo? O revolucionário muda de metas com a constância que muda mais de metas do que muda de cueca. Tá? Muda do dia para a noite. Tão logo ele vê que aquela bandeira que ele está defendendo levou a pior na argumentação, ou está difícil de se realizar na prática, ele passa para o negócio contrário, porra. Às vezes não é nem sucessivo, às vezes é simultâneo. Ele defende uma coisa num país e a coisa contrária no outro país. Como, por exemplo, na primeira metade do século XX, enquanto na Rússia eles promoviam a perseguição antirreligiosa mais sangrenta da história humana, matando cristão adoidado, né, para impor, vamos dizer, o ateísmo como doutrina oficial, ao mesmo tempo, no Ocidente, eles tentavam ganhar os cristãos pela lisonja e pela imitação, né, imitação doce do discurso religioso. Então diziam uma coisa aqui, a coisa contrária do outro lado, conforme as conveniências de momento e de lugar, o revolucionário muda, tá certo, de posição com uma facilidade extraordinária. Por exemplo, quem conhece a história do Partido Comunista sabe que para você encontrar, por exemplo, nos anos 50, 60, se você queria encontrar uma família patriarcal tradicional, né, rígida, hierárquica, daquelas que aparecem em filme italiano, filme de siciliano, era só procurar um cara do comitê estadual ou do comitê central do Partido Comunista. Eram os pais mais autoritários, mais rígidos e mais moralistas que tinha. Né? Ao mesmo tempo, por exemplo, você falar de gay, né, para aquela gente, eles odiavam, tinham um nojo. Olha, a posição do comunista perante o gaysismo, você pode encontrar nas obras do famoso Dr. Wilhelm Reich, que é um apóstolo do sex lib. Ele dizia o seguinte, que o homossexualismo é uma perversão criada graças à alienação capitalista. E que, quando viesse a sociedade socialista, não teria mais viados no mundo. Né? Ele dizia, você já viu alguém se levantar contra o Dr. Wilhelm Reich? Não, ninguém vai falar. Não, ele era homofóbico. Não, de jeito nenhum. É um monstro sagrado, é uma vaca sagrada do comunismo, é intocável. Então, isso para vocês terem ideia de como era o moralismo comunista naquela época. Né? Então, ao mesmo tempo que os comunistas praticavam, né, essa rigidez patriarcal dentro das suas famílias e dentro do partido inteiro, era assim, tá certo? Eles estavam fomentando o sex lib, gaysismo e feminismo no Ocidente, porra. Então, como é que você vai levar literalmente a sério essas bandeiras que ele levanta e achar que você pode derrotá-los na base da simples argumentação lógica? Quer dizer,
O sujeito prega a destruição da família, eu prego a manutenção da família. Eu ganho a discussão com ele e pronto, está salva a família. Ora, porra, isso é muita ingenuidade, né? Veja, para você ver, tem dois pontos que é preciso lembrar para que se entenda como esse tipo de combate, vamos dizer, literal e mecânico, né, a mera oposição de ideal a ideal, não funciona. No próprio trecho que o Ted Baer cita do Manifesto Comunista, Karl Marx diz que a família burguesa será extinta automaticamente com a abolição da propriedade privada, porque ele acredita que a propriedade privada é o único fundamento objetivo da família. Não é, nós sabemos que não é, mas ele achava que é. Então ele achava que abolindo a propriedade privada, a família desapareceria espontaneamente ao longo dos séculos. Tá? Então, o importante ali era se concentrar na destruição da propriedade privada por meio, vamos dizer, de uma revolução violenta que destruísse, matasse a classe burguesa, tomasse os seus bens e pronto, daí a família ia acabar sozinha. Passados, né, menos de um século, já aparece Antônio Gramsci e a escola de Frankfurt com a conversa simetricamente oposta. Por quê? Porque eles viram que destruir a propriedade privada não era tão fácil. Né? Você vê que na União Soviética sempre existiu propriedade privada ilícita e ilegal, mas que não dá para você exterminar, porque se exterminasse aquela propriedade privada, vinha abaixo toda a economia soviética. Então o comunismo, o socialismo, era só uma fachada. Na verdade, você tinha ali um capitalismo clandestino que alimentava o país. Então viram que liquidar a propriedade privada não era tão fácil. Né? Então o que fizeram esses filhas da puta, Antônio Gramsci, o pessoal da escola de Frankfurt? Inverteu 180 graus a teoria marxista da infraestrutura e superestrutura. Porque, segundo Karl Marx, a economia é a infraestrutura, ou seja, a parte real da história, e em cima tem um véu ideológico, que é a superestrutura. Então a família seria parte da superestrutura. E a base seria a economia de propriedade privada. Então, retirando a infraestrutura, a superestrutura viria abaixo naturalmente. Era assim que achava Karl Marx. Como destruir a propriedade privada se revelou muito mais difícil do que eles poderiam esperar, e na verdade é impossível, é materialmente impossível a eliminação da propriedade privada. Né? Então eles decidiram inverter tudo. Ou seja, em vez de destruir a propriedade privada para daí destruir a família automaticamente, não, nós temos que destruir a família primeiro. E daí talvez cheguemos à destruição da propriedade privada. Ora, pô, o que você acha de uma teoria que inverte em 180 graus o que estava dizendo e continua dizendo que é a mesma, afirmando que é a mesma teoria? É claro que isso não é teoria nenhuma, isso é um charlatanismo oportunista do mais rasteiro, do mais vagabundo, do mais sem vergonha. Né? Então, quer dizer que agora, depois disso, o negócio piorou. Piorou, porque depois, teórico mais recente, Ernesto Laclau, dito pensador marxista, ele já diz o seguinte, já diz que não existe nem mesmo ideologia de classe, quer dizer, você tem uma burguesia que tem uma ideologia burguesa, um proletário que tem uma ideologia proletária, e assim por diante. Não, ele diz que o discurso revolucionário, a propaganda revolucionária, cria a classe que vai apoiá-la. Quer dizer que, em vez, vamos dizer, do elemento cultural ser a superestrutura que se ergue em cima da infraestrutura econômica, é o contrário. O discurso, a palavra, a cultura, é o fundamento que gera a sua própria base econômica. Então, a teoria que começa a dizer uma coisa e no fim diz a coisa exatamente inversa, é claro que não é teoria nenhuma. Porra. Esse é que nem esse garoto mentiroso, pego em flagrante, começa a inventar historinha. Então, o marxismo é esta merda, minha gente. Tem uma série de pretextos só para os caras ter dinheiro, ter poder, mandar nos outros, tá certo? Poder fazer o que quiser, tá? Matar, roubar, estuprar e se achar lindo, maravilhoso. Então, agora, para piorar a coisa, né? Veja, a gente vê em todo o Ocidente pessoas religiosas, bem intencionadas, conservadoras, querendo defender a família. Então faz lá um belo discurso em favor da família e contra a destruição da família, etc, etc. Mas peraí. Será que esse pessoal revolucionário está mesmo destruindo a família? Note bem. Então, primeiro, esses grandes grupos globalistas que
dão dinheiro a rodo para os movimentos esquerdistas, todos eles se constituem de famílias dinásticas, que continuam rigorosamente, patriarcalmente ao longo dos séculos. Vê se os Rockefeller querem dissolver a sua família. Ah, nós vamos tentar aqui novas modalidades de organização familiar, vamos chamar aqui um monte de gay, tá certo? E fazemos aqui uma suruba de 40 homens dizendo que é uma família. Vê se o Rockefeller vai fazer isso. Que nada, meu filho, educa os filhos direitinho para prosseguir a obra do pai e defender o patrimônio. Se você pegar lá no grupo Bilderberg, com exceção daqueles que são eclesiásticos, católicos, que tem lá também, tá certo? Todos são patriarcas de famílias dinásticas, que jamais permitirão que suas famílias sejam dissolvidas por sexo livre, por gaysismo ou pelo que quer que seja. Mais ainda, gente, eu estava falando agora mesmo da elite comunista, né, que continua no poder, né, na Tchecoslováquia, na Polônia, na Romênia, na Hungria, em todo o leste europeu, né? Apesar da democracia, eles continuam mandando. O sistema é estritamente dinástico, meu filho. Quando o pai fica velho demais, bota o filho no lugar. Então isso quer dizer que essa putada comunista fica com essa conversa de não, vamos destruir a família burguesa porque é opressiva, etc, etc. Mas eles conservam a sua própria família porque sabem que isso é a base da possibilidade da ação histórica, meu filho. É? Se a família se dissolve a cada geração, não é possível ação de longo prazo. Todas as suas ações ficam limitadas ao prazo da sua vida. Tá certo? E tudo que você construiu se perde na geração seguinte. Então isso quer dizer o seguinte, a continuidade da família é um elemento essencial do poder. E quando eles dizem que é para destruir a família, é para destruir a sua família, seu trouxa. A deles não, porra. Então isso quer dizer, isso não é um ideal que eles tenham. Isso é uma conversa mole que inventaram para enganar trouxa. Note bem, que em Roma, já a nobreza romana já sabia disso. Então, dentro da nobreza, vigorava o mais estrito e hierárquico patriarcalismo. O pai tinha tanta autoridade que ele podia mandar matar um filho. Se o filho fosse desleal, podia mandar matar. E não tinha problema nenhum. Agora, os escravos, não era permitido que os escravos casassem e constituíssem família, meu filho. A procriação era feita em gigantescas surubas. Reunia um monte de homem e mulher num negócio do tamanho do estádio do Maracanã e todo mundo comia todo mundo, tá entendendo? E daí ninguém sabia quem era filho de quem. E assim foi durante séculos. Pô. Foi a influência da igreja que conquistou para os escravos o direito de casar. E a partir do momento que podia casar, então naturalmente podia legar sua propriedade aos filhos. Então quer dizer, a família sustentava a propriedade e não ao contrário, como dizia essa besta do Karl Marx. Os escravos primeiro adquiriram o direito de casar, né? E depois, em função do casamento, também o direito de legar, ainda que fosse um pouquinho, uma terra pequenininha, né? Ou um arado, um boi, uma vaca, um bode, um carneiro, né? Um cachorro, legar para o filho. Então aí começaram a ter algum poder, começaram a ter direito de voz e voto, que fez então, vamos dizer, do campesinato medieval, uma força política tremenda, capaz de aterrorizar. Às vezes quando o campesinato se revoltava, toda a nobreza ficava aterrorizada. Tem até um filme muito interessante que chama O Tirano da Aldeia, Michel Kohlhaas. É tirado de uma história de Heinrich von Kleist, do sujeito que primeiro inventou o pedágio. Porque hoje não está tão acostumado a pagar pedágio, você passa numa estrada, paga 10 pedágios, né? O cara inventou, um proprietário de terra inventou o pedágio e lá vinha então o camponês trazendo seu cavalinho, né? Os caras, tem que pagar. Não pago. Daí tomaram os cavalos dele. Ele disse, tomaram meus cavalos. Daí ele armou uma encrenca, começou a tocar fogo em tudo, aterrorizou metade da Alemanha. Isso era, então, já o campesinato medieval, que tinha consciência de seus bens, consciência dos seus valores, que ele pretendia legar aos seus filhos. Isso tudo começou com a família. Então significa o seguinte,
continuidade familiar é poder, sobretudo é poder de ação a longo prazo. Então, os nobres, os senhores, os doutores, os ricos sempre souberam disso, então conservam suas famílias. Conserva sua família e convence o outro. Ô idiota, aqui ó, seu pai está te oprimindo, você destrói a família, né? Leva lá um monte de puta, põe dentro de casa, diz que é sua família, faz uma suruba, né? Chama aí a turma da parada gay e diz que é família, né? Pega lá a sauna, né? Antigamente tinha a sauna do Hotel Danúbio, que era famoso, tem um aluno meu que ia lá e dizia, hoje dei para 40 homens. Né? E, então a sauna do Hotel Danúbio vira o quê? Uma família. São novas modalidades de estrutura familiar, como falam esses patetas da USP, da PUC, esses vagabundos que vocês pagam com dinheiro público para botar merda na sua cabeça, porra, para te ensinar o contrário do que acontece. E você ainda chama de senhor doutor, né? Então, os ricos, os poderosos, inventam essa conversa para enganar vocês. Dissolva a sua família, seja livre. Seja livre quer dizer, desvincule-se da instituição familiar, tá sendo onde tem um pai que pode te legar propriedades, no mínimo vai te legar um nome, vai te legar o fruto dos seus esforços, e se transforma num átomo solto, né, que hoje está indo para a cama com a fulaninha, amanhã com o outro, com a outra fulaninha, e depois com o fulaninho, e depois com o cachorro, com o gato, com o bode, com o que você quiser, tá certo? E daí você fica sem esse substrato familiar, sem o seu apoio familiar, e você vira mais um átomo solto, enquanto nós aqui somos a força organizada. Quer dizer, a força organizada, unificada, constante, contra um monte de mosquitinho solto no ar. É isso que eles querem, porra! Então você defender, teoricamente, a instituição da família não significa nada, porque você não está discutindo com um idealista utópico que acredita no que está falando. Claro que no movimento revolucionário sempre tem os idiotas úteis que acreditam. Mas os chefes, os líderes, os ideólogos nunca acreditaram nessa porra. Né? Você vai me desenganar que Herbert Marcuse, Max Horkheimer, tá certo? Theodor Adorno acreditavam nessa pataquada, mas o que é isso? Você já viu Max Horkheimer e Theodor Adorno participar de uma suruba? Mas nunca. Tinham suas famílias organizadinhas, cuidavam dos seus bens. Aliás, Max Horkheimer, que vivia falando da exploração capitalista, era o maior explorador capitalista, pagava salário de fome para todo mundo que trabalhava no instituto lá de Frankfurt. Quem conta isso? Herbert Marcuse, que era o único pobre que tinha ali, né? Claro que tinha os funcionários e tal, tinha dinheiro, mas dos intelectuais, o único pobre era o Herbert Marcuse. E o Horkheimer forçava ele a trabalhar, tá certo? Na base do pão e água. Então, vê se algum desses desperdiçou a vida dele, né? Trepando com todo mundo, praticando sexo livre. Mas nenhum é louco, porra! Hã? Já diz o mineiro, quem tem cu tem medo. Então o cara quer preservar os seus bens, porque ele sabe que se ele dilapidar o patrimônio, ele mesmo fica impotente, os seus filhos são largados na miséria, totalmente desamparados perante a força do Estado e das grandes famílias que o dominam. Então não se trata de defender abstratamente o valor da família. Trata-se de desmascarar uma operação muito filha da puta, muito canalha, que esses caras inventaram para que só eles tenham família. Como esses caras da nomenclatura toda estão lá passando o cargo de geração em geração. Lá no mundo comunista, vai lá na Hungria, na Romênia, por onde você vai ver exatamente. O negócio é puramente dinástico. Né? Você veja aí o nosso amigo Alexandre Dugin, que é filho de gente da KGB e agora é o ideólogo da KGB e vai criar outro filhinho para trabalhar também na KGB e assim por diante. Né? Agora, os outros, eles convencem, desfaça a sua família, joga tudo pela janela, né? Arrume 15 amantes, põe tudo lá dentro e diga que a suruba é família.